Parte 2 da nossa aula, viu, gente? Houve um problema técnico e eu tive que fazer em duas partes, dois pedaços. Estamos aí na letra D da segunda questão, tá bom? Letra D. Aí na letra D, pergunta como se deu a união entre burguesia e reis e qual o objetivo. Nós nem falamos nisso aí ainda, né? Mas o nosso livro ele avança, misteriosamente, não sei porquê. Então é o seguinte, com o crescimento dessa burguesia, nós vimos nas nossas aulas que eles costumavam pagar impostos tanto para a igreja, né, e pagar impostos também para o pessoal da nobreza. Então era imposto demais que eles tinham que pagar, né? Eles arcavam com tudo isso. Muitas vezes eles tinham que pagar imposto para 2 ou 3 nobres diferentes. Questões até, digamos, questões de herança de terra. Eles estavam na terra de um nobre. O comércio deles cresceu tanto que começou a dar problema a um nobre ali. O nobre resolveu fazer um acordo com eles para proteger, colocar um policiamento para proteger todo mundo e outro policiamento do outro lado. Quer dizer, o burguês não sabia para onde correr, com tanto imposto, tanta obrigação que eles tinham. Então eles resolveram se unir em uma dessas corporações que eles faziam parte, e a burguesia completa, ela, não todos os países, não todas as regiões, não tinha nem países naquele tempo na Europa, nós estamos falando de continente europeu, mas na região de Portugal, por exemplo, que era um condado, esse condado resolveu se unir e escolher um único nobre, né? Um único nobre, chamar ele de rei. Já que a gente tem que pagar imposto para esse monte de nobre diferente, por que não pagar imposto a um só? Então escolhe-se um nobre mais forte, que chama ele de rei, e esse rei vai, com o dinheiro da burguesia, financiar um grande exército. Um exército que os outros não conseguem financiar, porque não tem a ajuda da burguesia. O rei também vai criar, com esse dinheiro da burguesia, a legislação para proteger a burguesia, né? A legislação para proteger a burguesia. O rei também, com esse dinheiro da burguesia, com esse recurso todo, vai organizar o território, né? Assim começam a surgir os primeiros países modernos da humanidade, e o primeiro país a surgir foi Portugal. A partir dessa pequena explicação, gente, tentem bolar uma resposta para vocês, tá bom? Tentem fazer bonitinho. Começa assim, digamos, a burguesia teve alguns problemas com nobres, com pagamento de impostos, com questões de terra, com sistemas de medidas, com lei, né? Por exemplo, 1 quilo aqui já não era 1 quilo lá no outro feudo, era um problema danado. 1 metro de tecido já não era 1 metro em outro feudo. Então tinha que ter uma coisa unificada, e o rei era o único capaz de unificar tudo isso. Então a burguesia apoiou o rei exatamente por causa dessas leis, por causa da segurança do exército e por causa da organização do território. Dele pagar imposto apenas para um nobre. Então tentem fazer bonitinho aí no livro de vocês. Portugal foi o primeiro país a fazer isso, a ter uma burguesia unida com o rei para formar um país, para evitar tanto desperdício de recursos, pagando a muitos nobres ao mesmo tempo. Muito bem, vamos para a terceira questão, né? A terceira questão diz assim, ó: os interesses burgueses e dos senhores feudais eram muitas vezes conflitantes. Quais eram as reivindicações da burguesia? Essa que eu acabei de falar para vocês. O que a burguesia queria? A burguesia queria autonomia, quer dizer, ela queria praticar sua economia em paz, né? A burguesia queria um Estado, ou seja, um governo, por isso que ela apoiou os reis. A burguesia queria leis para protegê-los. A burguesia queria segurança, por isso que houve o policiamento do exército, né? E a burguesia queria padronização da moeda. Dentro do país ia funcionar apenas uma moeda oficial e não um monte de moeda diferente aceita em feudos diferentes. É isso que a burguesia queria, tá bom? Então na terceira questão tentem organizar essas palavrinhas em forma de um pequeno texto, um pequeno trechinho para a gente conseguir direitinho se organizar.
Entendam que essa aula é muito importante, gente, muito, muito mesmo, porque estamos aqui falando da fundação dos primeiros países, tá bom? E como é que isso funcionou, tá certo? Na quarta questão pergunta: as cruzadas viabilizaram o contato com o Oriente, né? Onde circulava dinheiro e mercadorias conhecidas como especiarias. Cite exemplos dessas mercadorias e explique como a lei da oferta e da procura influenciou a sua comercialização. Então as especiarias eram pimenta, né? cravo, ouro, tecidos, tudo isso aqui eram especiarias, tá bom? Prata, são inúmeras, prata, marfim, condimentos para conservar alimentos, enfim, os europeus precisavam desses condimentos, né? Do contrário, não tinha como eles conservarem alimentos, iam passar fome e não iam desenvolver o comércio. Os primeiros restaurantes na Europa foram possíveis por causa dessas especiarias aqui. Se não fossem as especiarias, nem restaurante, nem lanchonete não tinha na Europa. Ia demorar muito para a Europa conseguir alguma coisa. Viu? Aí qual a lei da oferta e da procura? É muito simples, né? Alguém quer comprar e alguém quer vender, né? Alguém quer consumir e alguém é um produtor. Se alguém produz, é o burguês, é o comerciante. E o consumidor são todos aqueles que querem tanto consumir como revender. É uma questão de lógica, gente. Não tem nada de difícil você entender, não. De um lado, uns vendem, do outro lado, uns compram, porque precisam comprar. Ou precisam para consumir, ou precisam para revender. Isso é lei da oferta e da procura. A gente vai ouvir muito falar disso aqui na questão da economia, né? A gente já falando mais de economia. Esse ano é mais economia do que outras coisas. Esse ano a gente vai falar muito de economia e muito de religião, né? Esse ano aqui de 7º ano. Então, essa aí foi a quarta questão. Tentem abordar direitinho. Na dúvida, ver essa aula novamente, porque a gente tem que compreender o assunto. É melhor você entender o assunto do que eu tive que ficar só lendo o texto com vocês. É melhor você entender. E você entendendo, entender é o passo primordial para você aprender a dialogar, a argumentar em cima de qualquer assunto. Qualquer coisa você entendendo, você pode falar a respeito. A quinta diz: as cruzadas foram movimentos militares de caráter religioso dos cristãos na Europa medieval para a retomada da Terra Santa. Qual é a Terra Santa? Jerusalém, que estava sob o controle dos muçulmanos. A motivação religiosa foi utilizada como justificativa para a conquista de Jerusalém. Entretanto, havia outros interesses que impulsionaram a migração de milhares de cristãos da Europa Ocidental para o Oriente. Construa um texto explicando os outros motivos para a ocorrência das cruzadas e suas consequências para a sociedade feudal. Eita! O que é que nós falamos na sala de aula, meus amiguinhos? Que as cruzadas foram organizadas pela Igreja de Roma, pelo Papa Urbano II. E esse Papa tinha o interesse de levar a cristandade para outras regiões, né? Para outras regiões chamadas regiões orientais, ou seja, mais precisamente no continente chamado Ásia, que antigamente esse continente era chamado de Índias, as Índias. Vamos para as Índias, libertar Jerusalém do poder daqueles bárbaros muçulmanos. Enfim, só que os bárbaros muçulmanos conheciam técnicas mais avançadas que os europeus. Os europeus eram apenas uma periferia, e o mundo árabe, o mundo das Índias, era o mundo desenvolvido naquele tempo. Viu? Era o mundo mais desenvolvido que existia em termos comerciais e tecnológicos. Foi lá que os europeus aprenderam a manusear armas de pólvora, de fogo, armas, canhões, a trazer a bússola para o ocidente. A gente vai saber o que é bússola depois. A luneta, o binóculo, a pólvora, tudo isso aí
os árabes haviam sido os grandes precursores, né? Eles pegaram a pólvora da China e entregaram aos europeus. A ótica, como a invenção dos óculos, tudo isso aí proporcionou que as cruzadas tornassem a Europa um lugar mais desenvolvido. Se não fossem as cruzadas, dificilmente essa Europa teria se desenvolvido tanto. E também vieram as coisas ruins, como aquelas doenças, aquela pandemia chamada peste, né? A pandemia chamada peste. A gente sabe o que é pandemia hoje, até demais, a gente sabe até demais o que é uma pandemia. A chamada peste negra, naquele tempo era chamada de peste negra, não em sentido pejorativo, não, é porque as pulguinhas que causavam a peste eram pulguinhas pretas, que vinham de ratinhos pretos também, ratos indianos e ratos chineses, né, que acabaram contaminando a Europa todinha. Quase todo mundo morreu aí nesse tempo, foi uma tristeza danada, que não tinha nem medicina avançada. Os maiores médicos do mundo estavam exatamente na Ásia, nas Índias, né? Então, na próxima aula a gente vai falar, a gente termina esse assunto, a gente termina essas páginas, tá bom, gente? E fiquem na paz, fiquem com Deus. Essa aqui é a parte 2 da nossa aula de hoje, tá bom? Tranquilidade a todos, saúde. A saúde e o conhecimento é a nossa base, viu, gente? Sem saúde, sem conhecimento, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, estamos em casa exatamente por isso, por causa da saúde, que precisamos preservar. Estamos em casa agora assistindo essa aula por causa do conhecimento que temos também que preservar. Então, bom dia a todos. Grande abraço do tio. Na dúvida, deixa um comentário que a gente responde. Bom dia.